Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e os que acompanham os trabalhos legislativos via as mídias sociais. Havendo o número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores, no livro de presença, invoco a proteção de Deus, em nome dos paranapoenses, dou por abertos os trabalhos da 49ª sessão ordinária, do dia 22 de maio de 2023. Farei agora a leitura de um trecho bíblico. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mensagem a água tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que andaste pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos seus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da ata da 48ª sessão ordinária realizada no dia 8 de maio de 2023. Por questão de ordem, senhor presidente. Nos termos do artigo do parágrafo 5º do artigo 134 do regimento interno desta casa, solicito a dispensa da leitura da ata da 48ª sessão ordinária realizada no dia 5 de maio de 2023. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Jean Clenilson Silva. Está em votação o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Jean Clenilson Silva. Quem estiver de acordo, pode ser sentado, e quem for ao contrário, que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 47ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 47ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, pode ser sentado, e quem for ao contrário, que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente, explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Mensagem. Projeto de lei número 16/18 de maio de 2022. Ementa. Dispõe sobre alterações do 1º e 2º do artigo 1º dos parágrafos 1º e 3º do artigo 3º do inciso 3 e parágrafo 4 do artigo 4º e do artigo 7º da Lei Municipal número 1511 de 26 de março de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre a alteração do parágrafo 1º e 2º do artigo 1º, dos parágrafos 1º e 3º do artigo 3º do inciso 3 e parágrafo 4º do artigo 4º do artigo 7º da Lei Municipal, número 1511, de 26 de março de 2019. Em face da realidade social e econômica do país, o desemprego alcançou índices muito altos, despontando com um dos principais problemas sociais que assolam o nosso país. Sendo de suma importância a participação da administração municipal no sentido de buscar caminhos que, se não resolver totalmente o problema, pelo menos abrange. Com a aprovação do projeto de lei mencionado, o Executivo Municipal abrirá novas inscrições para dar continuidade ao programa Frente de Trabalho Municipal para Auxílio ao Desempregado, pois registra-se a existência de um grande número de pais de família desempregados no município, decorrentes da atual situação econômica do país. Assim, senhor presidente, diante das razões da hora veiculada, submeto a apreciação de matéria que se afigura de indiscutível interesse público, razão pela qual algo tem o projeto de tramitação em regime de urgência, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Na oportunidade, renova a Vossa Excelência e, por intermédio de seus luzes para a expressão de uma elevada apreço e distinta de consideração, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigo Bis, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo.
Projeto de Lei número 1618 de maio de 2023. Dispõe sobre a alteração do parágrafo 1º e 2º do artigo 1º, dos parágrafos 1º e 3º do artigo 3º do inciso 3 e parágrafo 4º do artigo 4º e do artigo 7º da Lei Municipal número 1511 de 26 de março de 2019. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, nos suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, parágrafo 1º e 2º do artigo 1º da Lei Municipal número 1511 de 26 de março de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º. O Programa Frente de Trabalho Municipal para Auxílio ao Desempregado tem caráter de programa de transferência de renda para o combate ao desemprego, com a promoção de políticas públicas de caráter social, educacional, assistencial e emergencial, visando proporcionar a ocupação e qualificação profissional para até 25 trabalhadores de todas as idades, desde que integrantes de parte de população desempregada residem no município de Paranapuã. Parágrafo 2º. Os serviços a serem desenvolvidos pelos beneficiados consistirão basicamente em serviços diversos em geral, nos prédios públicos, logradouros e vias de acesso, manutenção de praças e prédios públicos, capina, recolhimento de entulhos e outros. Parágrafo 3º, artigo 2º. O parágrafo 1º e 3º do artigo 3º da Lei Municipal número 1511 de 26 de março de 2019 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo 1º. A jornada de atividade será de 8 horas por dia, 5 dias por semana, sendo 2 dias do mês destinado a curso ou qualificação profissional que será fornecido pelas instituições conveniadas ou contratadas e ou por servidores capacitados com no mínimo 180 horas de curso e ou capacitação. Parágrafo 2º, mantém. Parágrafo 3º. Os benefícios de trato CAPT será concedido até 30 de junho de 2024. Prorrogáveis por mais 6 meses, desde que justificado pelo setor competente, situação de grave condição financeira e dependência do programa para manutenção de menores do núcleo familiar do beneficiário. Artigo 3º. O inciso 3 e o parágrafo 4º do artigo 4º da Lei Municipal número 1511 de 26 de março de 2019 passa a vigorar com a seguinte redação. 3. Residência no mínimo pelo período de 6 meses no município de Paranapuã, São Paulo, mediante apresentação de documentos oficiais e originais ou mediante apresentação de comprovante de residência expedida por concessionárias de serviços públicos em nome do trabalhador desempregado ou do seu cônjuge. Parágrafo 4º. Todos os saldos injustificados serão descontados do valor referentes à bolsa de auxílio que os beneficiários fazem jus e havendo 15 faltas injustificadas, interruptas ou não, o beneficiário será desligado do programa. Artigo 4º. O artigo 7º da Lei Municipal número 1511 de 26 de março de 2019 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Para atender às despesas resultantes da aplicação desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 393.600 para custear despesas com o referido programa. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e divulgar as disposições do contrato. Paranapuã, 18 de maio de 2023, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Parecer da indicação. Projeto de lei número 16/2023. 2. Do projeto de lei número 16/2023. Segundo a instrução normativa 2/16 do então Ministério da Integração Nacional, a situação normal é a situação de emergência ou estado de calamidade pública, decretada em razão de desastre cujos danos e prejuízos tinham comprometido a capacidade de resposta do poder público de ente federativo atingido. Em nível municipal, finalizada a avaliação dos danos, fundamentos a necessidade da decretação de situação anormal, que nos presente caso se apresenta como demonstrado no artigo 1º, parágrafo 1º, visando o combate ao desemprego. A decretação de situação anormal tem o objetivo de estabelecer uma situação jurídica especial a fim de facilitar a gestão administrativa pública para a execução das ações de socorro e assistência humanitária à população afetada, promovendo cursos ou qualificações profissionais. Essa situação jurídica de auxílio ao desempregado permite que, ao término do período contratado, o cidadão que integre o programa de transferência de renda ao combate ao desemprego, resultando na promoção de políticas públicas do caráter social, educacional e assistencial, ao final lhe proporciona qualificação profissional. Entendemos que, para a transparência do interesse no programa ao atendimento da situação emergencial, seja realizado processo seletivo simplificado, através de comissão composta por membros designados pelo Executivo Municipal, pois são requisitos exigidos pela Constituição Paulista e conforme vem apresentando os julgados dos tribunais de justiça em razão dessa norma constitucional, as leis existentes serão
sendo muito consideradas inconstitucionais, acarretando sérios prejuízos ao município. Vale mencionar a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social e de outras providências, o referido programa encarce no mesmo. Muito embora se trate de auxílio ao desempregado, o referido programa entende que a frente de trabalho é composta por pessoas desempregadas e, como dito no parágrafo 2º do artigo 1º, são trabalhadores bastante verificar o que prescreve o referido diploma. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica de tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 16/2023, nos moldes que se encontra, podendo ser emenda de queira os nobres vereadores. A emissão do parecer para essa assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essa ação composta pelo representante do povo e constitui-se em manifestação efetivamente legítima do parlamento. Dessa forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos ser utilizados ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo melhor juízo das comissões permanentes do plenário desta Casa Legislativa. Paranapuã, São Paulo, 19 de maio de 2023, João Alberto Hobbes, OAB São Paulo. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito dispensa dos pareceres do projeto de lei número 16. Está em discussão o pedido do edil Vânia Nogueira de Aguiar. Está em votação o pedido do edil Vânia Nogueira de Aguiar. Quem tiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Aprovado por todos. O projeto voltará na ordem do dia. Propositura. Projeto de Lei Complementar Legislativo número 3, de 18 de maio de 2023. Dispõe sobre procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação, ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Autoria Edil Vitor Gasto Faria. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, aos 18 dias do mês de maio de 2023. Mensagem. Projeto de Lei Complementar Legislativo número 3/2023. Senhor Presidente, pelo presente tenho a honra de caminhar a apreciação de Vossa Excelência e desta colenda Câmara Municipal a presente propositura que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Este projeto visa estabelecer regras para a instalação de infraestrutura em meios que emitem radiofrequências, possibilitando a prestação de serviços de telecomunicações, inclusive no que se refere à internet 5G, que é mais veloz, mais estável e mais ágil. Vale dizer que a medida visa implementar o programa Conecta São Paulo do Governo Estadual, instituído por meio da Lei Estadual número 17.471, de 16 de dezembro de 2021. Anexa a esse projeto de lei. Tal programa tem como objetivo indicar os melhores caminhos de modernização e atualização legislativa e de processos aos municípios paulistas, a fim que estejam preparados para receber a nova tecnologia. Dessa maneira, pretende-se concretizar as seguintes finalidades previstas no artigo 2º da referida lei. 1. Estimular a implantação das tecnologias de conectividade 4 e 5G para a promoção e inclusão de ambiente favorável à economia digital e ao desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. Promover o debate acerca de ganhos e impactos advindos da chegada das tecnologias 5G. Estimular a modernização de legislação municipais que tratam da implantação de infraestrutura de telecomunicação para permitir a atualização tecnológica das redes, colaborar com os municípios para a adequação de normas locais ao arcabouço legal e regulatório em matéria de implantação de infraestrutura de telecomunicação. 5. Desenvolver estratégia para modernizar e simplificar celebridades ao processo de licenciamento da infraestrutura de telecomunicação, de modo a estimular sua implantação e regularização com vistas à atração de investimento no Estado de São Paulo. 6. Desenvolver ambiente favorável à expansão de conectividades em áreas periféricas dos grandes centros urbanos paulistas, bem como no interior do Estado. 7. Atuar em cooperação com startups e empreendimentos digitais de comunidades ou territórios periféricos para a implementação do programa que trata esta lei.
Além disso, é importante ter em mente que o setor de infraestrutura e telecomunicação passará a ter caráter ainda mais estratégico para a transformação digital, uma vez que a tecnologia 5G implicará a necessidade de aumento expressivo de números de antenas, dadas suas características técnicas. A título de comparação, as frequências a serem alocadas ocuparão espectros mais altos e, com isso, serão necessárias de 10 a 15 vezes mais antenas voltadas para a tecnologia de quinta geração em relação àquelas utilizadas pela tecnologia 2G ou 5 vezes mais antenas que a tecnologia 4G. Portanto, compartilhamento de infraestrutura passa a ser relevante, visto que diminui a redundância no investimento e contribui para a eficiência de alocação dos recursos privados, que poderão ser reorientados para expansão e aumento de qualidade de serviço e melhorias do ambiente urbano. Em breve, síntese o projeto estabelece em seu capítulo 1 as posições gerais que há a definição dos termos técnicos de matéria à hora disciplinada, os princípios de enquadramento de infraestruturas em seu capítulo 2, os procedimentos administrativos para autorizar a instalação, a relação documentação e outras disposições. Em seu capítulo 3, as restrições para instalação, em seu capítulo 4, a fiscalização e as penalidades, e em seu capítulo 5, as regras para adaptação daquelas que não estiverem de acordo com a lei. Com isso, ficará disciplinado regras específicas para instalações de infraestrutura e meio que emitem radiofrequências. Diante disso, convido os nobres vereadores a apoiar esse projeto e dar um passo fundamental na modernização da nossa cidade. Ao ensejo, reitero Vossa Excelência e demais membros desta augusta casa meus votos de elevada estima e distinta consideração, requerendo para esse projeto de lei o trâmite mais urgente possível. Paranapuã, São Paulo, 18 de maio de 2023. Vitor Gasso Faria, vereador. Ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigo Bis, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Projeto de Lei Complementar Legislativo número 3/2023, capítulo 1, das disposições gerais. Artigo 1º. O procedimento para a instalação no município de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, cadastrados, autorizados e ou homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, fica disciplinada por lei. Parágrafo único. Não estão sujeitas às prescrições previstas nessa lei as infraestruturas para o suporte de radares militares e civis, com propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo, cujo funcionamento deverá obedecer à regulamentação própria. Artigo 2º. Para os fins de aplicação desta lei, nos termos da legislação federal vigente, observa as seguintes definições: estação transmissora de radiocomunicação, ETR, conjunto de equipamentos ou aparelhos dispositivos e demais meios necessários à realização de comunicação, incluindo seus acessórios e periféricos, que emitem radiofrequência, possibilitando a prestação de serviço de telecomunicação. 2. Estação transmissora de radiocomunicação móvel, ETR móvel, conjunto de instalações que comportam equipamentos de radiofrequência destinado à transmissão de sinais de telecomunicação de caráter transitório. 3. Estação transmissora de radiocomunicação de pequeno porte, ETR de pequeno porte, conjunto de equipamentos de radiofrequência destinado a prover ou aumentar a cobertura ou a capacidade de tráfego de transmissão de sinais de telecomunicação, para a cobertura que determina a área apresentando dimensões físicas reduzidas e que seja apta a atender aos critérios de baixo impacto visual, assim considerando aqueles que observam os requisitos definidos no artigo 15 do Decreto Federal nº 10.480, de 1º de setembro de 2020, ou da forma que venha a substituí-la. 4. Infraestrutura de suporte, meios físicos fixos utilizados para dar suporte à instalação de redes de telecomunicações, entre os quais postes, torres, mastros, armários e estruturas de superfície e estruturas suspensas. 5. Detentora, pessoa física ou jurídica que detém, administra ou controla, direto ou indiretamente, uma infraestrutura de suporte. 6. Prestadora, pessoa jurídica que detém concessão, permissão, autorização para exploração de serviços de telecomunicação. 7. Torre, infraestrutura vertical, transversal, triangular ou quadrada, treliçada que pode ser tipo autossuportada ou estaiada. 8. Poste, infraestrutura vertical cônica e autossuportada, de concreto ou construída nas chapas de aço, instalado para suportar equipamentos de telecomunicação. 9. Poste de energia ou iluminação, infraestrutura de madeira, cimento, ferro ou aço destinado a sustentar linhas de transmissão de energia elétrica e iluminação pública, que pode suportar também equipamentos de telecomunicação. 10. Antenas, dispositivo para irradiar ou capturar ondas eletromagnéticas no espaço. 6. Instalação externa, instalação em locais não confinados, tais como torres, postes, topo de edificações, fachadas, caixas d'água, etc.
12. Instalação interna. Instalação em locais internos, tais como interior de edificação, túneis, shoppings, centros, aeroportos, estados, etc. Artigo 3º. A aplicação do dispositivo desta lei rear-se pelas seguintes diretrizes. 1. O Sistema Nacional de Telecomunicação compõe-se de bens e serviços de utilidade pública e de relevante interesse social. 2. A regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações é competência exclusiva da União, sendo vedada aos Estados, aos municípios e ao Distrito Federal impor condicionalmente que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia de redes e a qualidade de serviços prestados. 3. A atuação do município não deve comprometer as condições e os prazos impostos ou contratados pela União em relação a qualquer serviço de telecomunicação de interesse coletivo. Artigo 4º. A infraestrutura de suporte para estação transmissora rádio de comunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, ficam enquadrados na categoria de equipamentos urbanos e são considerados bens de utilidade pública e relevante de interesse social, conforme disposto na Lei Federal nº 13.116/2015, Lei Geral de Antenas, podendo ser implantados em todas as zonas ou categoria de uso, desde que atendam exclusivamente aos dispostos nesta lei, além de observar os gabaritos de altura estabelecidos na portaria DCEA, número 145, 146 e 147, de 3 de agosto de 2020, do Comando Aeronáutico ou outra que vier a substituí-la. Parágrafo 1º. Em bens privados é permitida a instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, mediante a devida autorização do proprietário do imóvel ou, quando não for possível, de possuidor do imóvel. Parágrafo 2º. Nos bens públicos de todos os tipos é permitida a instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, mediante permissão de uso ou concessão de direito real de uso, que será ortogado pelo órgão competente, da qual deverão constar as cláusulas convencionais do atendimento ao parâmetro de ocupação dos bens públicos. Parágrafo 3º. Nos bens públicos de uso comum do povo, a permissão de uso ou concessão de direito real de uso para implantação de infraestrutura de suporte para estação de transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, será outorgado pelo órgão competente título não oneroso, nos termos da legislação federal. Parágrafo 4º. Os equipamentos que compõem a infraestrutura de suporte e estação de transmissão de radiocomunicação não são considerados áreas construídas ou edificadas para fins de aplicação disposto na legislação do uso de ocupação do solo, não se vinculando ao imóvel onde ocorrerá a instalação. Capítulo 2º. Procedimentos para instalação. Artigo 5º. A instalação da infraestrutura de suporte para a estação de transmissão radiocomunicação está sujeita ao prévio cadastramento realizado junto ao município, por meio de requerimento padronizado instruído com os seguintes documentos. 1. Requerimento padrão. 2. Projeto executivo de implantação de infraestrutura de suporte, respectivo artigo. 3. Contrato social do detentor e comprovante de inscrição no CNPJ. 4. Documento legal que comprove a autorização do proprietário ou possuidor do imóvel. 5. Anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica pela execução de infraestrutura de suporte para estação de transmissão de radiocomunicação. 6. Anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica pelo projeto de execução de instalação da infraestrutura de suporte à estação de transmissão de radiocomunicação. 7. Comprovante de pagamento de taxa única de cadastramento eletrônico prévio, no importe de 2 unidades fiscais municipal. 8. Declaração de cadastro ao pré-comar ou declaração de inexigibilidade de aprovação do comando de aeronáutica, nos casos em que a instalação ultrapasse a certificação existente ou ainda como tais declarações não estejam disponíveis ao tempo de cadastramento prévio no CAPT. Laudo da empresa especializada que ateste a infraestrutura observa o gabarito de altura estabelecido pela Comaer. Parágrafo 1º. O cadastramento de natureza autodeclaratória, o que se refere o CAPT, com substância, autorização do município para a instalação de infraestrutura de suporte à estação transmissora de radiocomunicação, no ato do protocolo dos documentos necessários, tendo com base as informações prestadas pela detentora. Parágrafo 2º. A taxa para o cadastramento será paga no ato do protocolo do respectivo requerimento, no valor de 2 unidades fiscais municipal, ajustado anualmente pelo IPCA ou por outro índice que vier substituí-lo. Parágrafo 3º. O cadastramento deverá ser renovado a cada 10 anos ou quando ocorrer modificação da infraestrutura de suporte instalada. Parágrafo 4º. Alteração de característica técnica decorrendo do processo de remanejamento
substituição ou modernização tecnológica não caracteriza a ocorrência ou modificação para fins de aplicação do parágrafo 3º, observado o seguinte. 1. Remanejamento é o ato de alterar a disposição ou localização dos elementos que compõem uma estação transmissora de radiocomunicação. 2. Substituição é a troca ou mais elementos que compõem infraestrutura de suporte de transmissão de radiocomunicação. 3. Modernização é a possibilidade de inclusão ou troca de um ou mais elementos que compõem uma estação transmissora de radiocomunicação com a finalidade de melhoria de prestação de serviços e ou eficiência operacional. Artigo 6º. Presidem no cadastro prévio previsto no artigo 5, bastando a detentora comunicar a instalação ao órgão municipal competente no prazo de 60 dias contados à data da instalação. 1. O compartilhamento de infraestrutura de suporte para a estação de transmissão de radiocomunicação já cadastrada perante o município. 2. A instalação de GTR imóvel. 3. A instalação externa de GTR de pequeno porte. Parágrafo único. A instalação interna de GTR de pequeno porte não está sujeita à comunicação aludida no caput, sujeitando-se apenas à autorização do proprietário ou do possuidor de edificação. Artigo 7º. Quando se tratar de instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, que envolva supressão de vegetação, intervenção em área, prevenção permanente ou unidade de conservação ou implantação em imóvel tombado, será expedido pelo município licença de instalação, mediante expediente administrativo único e simplificado, constando-se os órgãos responsáveis que analisem o pedido de prazo máximo de 60 dias. Parágrafo 1º. O expediente administrativo referido no caput será iniciado por meio de requerimento padronizado e instruído com os seguintes documentos. 1. Requerimento padrão. 2. Projeto executivo de implantação de infraestrutura de suporte respectivo à ART. 3. Contrato social de detentora no isenção do CNPJ. 4. Documento legal que comprove a autorização do proprietário imóvel ou possuidor de imóvel. 5. Anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica. 6. Atestado técnico ou termo de responsabilidade técnica emitido pelo profissional habilitado, atestado dos elementos que compõem a infraestrutura de suporte de estação de transmissão de radiocomunicação. 7. Comprovante de pagamento de taxa única de cadastramento eletrônico prévio no IMPED 2 UFM. 8. Declaração de inegibilidade e aprovação do comando aeronáutico, COMAER, ou laudo técnico atestado de conformidade característica do empreendimento com requisitos estabelecidos pela COMAER do local de instalação, sem prejuízo de validação posterior. Parágrafo 2º. Para o processo de licenciamento ambiental, o expediente administrativo referido no caput se dará de forma integrada ao processo de expedição do licenciamento urbanístico. Parágrafo 3º. Em não havendo a manifestação dos órgãos responsáveis no prazo referido no caput, o município expedirá, mediante a licença de instalação de infraestrutura de suporte para a estação de transmissores de radiocomunicação, baseada nas informações prestadas pelo detentora, com as respectivas anotações de responsabilidade técnica. No atestado técnico ou termo de responsabilidade técnica, atestando que elementos que compõem a infraestrutura de suporte de estação transmissora de radiocomunicação atende à legislação em vigor. Capítulo 3. As restrições de instalação e ocupação do solo. Artigo 8º. Visando a proteção de paisagem urbana, a instalação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação em bens privados ou bens públicos de uso especial ou dominiais deverá atender a distância de 1,5 metro de alinhamento frontal das diversas laterais e de fundos em relação à divisa do imóvel ocupado, constados a partir do eixo para instalação de poste ou a face externa de base de instalação de torres. Parágrafo 1º. Poderá ser autorizada a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, desobrigadas das limitações previstas neste artigo, nos casos de impossibilidade técnica para a prestação de serviços compatíveis com a qualidade exigida pela União, devidamente justificado junto ao órgão municipal competente, mediante laudo que justifique detalhadamente a necessidade de instalações e os prejuízos pela falta de cobertura local. Parágrafo 2º. As restrições estabelecidas no caput deste artigo não se aplicam à estação de transmissão de radiocomunicação ETR e a ETR de pequeno porte, edificando ou edificar implantados no topo das edificações. Artigo 9º. A instalação de abrigos em equipamentos da estação transmissora de radiocomunicação é admitida desde que respeitada a distância de 1,5 metro das divisas de lote. Artigo 10º. A instalação de infraestrutura de suporte para a instalação transmissora de radiocomunicação com containers e mastos no topo e fachada de edificações obedecerão às limitações das divisas do terreno que contém o imóvel, não podendo ter projeção vertical que ultrapasse o limite da edificação existente para o lote vizinho, quando a edificação ocupar todo o lote próprio.
Artigo 11. Os equipamentos que compõem a estação de transmissão de radiocomunicação deverão receber, se necessário, tratamento acústico para que ruído não ultrapasse os limites máximos estabelecidos em legislação pertinente. Artigo 12. O compartilhamento de infraestrutura e suporte pelas prestadoras de serviço de telecomunicação que utilizam a estação de transmissores de radiocomunicação observadas posições e regulamentações federais pertinentes. Capítulo 4. Da fiscalização e das penalidades. Artigo 13. Nenhuma estação transmissora de radiocomunicação poderá ser instalada sem a prévia licença ou do cadastro tratado nesta lei, ressalvada a exceção contida no artigo 6º. Artigo 14. Compete ao Departamento de Planejamento e Meio Ambiente ou ao órgão municipal equivalente a ação fiscalizatória referente ao atendimento das normas previstas nessa lei, a qual deverá ser desenvolvida de ofício ou mediante notícia de irregularidade, observando o procedimento estabelecido nesse capítulo. Artigo 15. Constatado desatendimento das obrigações e exigências legais, a detentora ficará sujeita às seguintes medidas. 1. No caso de ETRs previamente licenciados de ETR imóvel ou de ETR de pequeno porte, previamente cadastrada. A. Intimação para remoção ou regularização no prazo de 30 dias, contando com data do seu recebimento. B. Não atendida a intimidação que trata a linha A deste inciso, nova intimação para retirar a instalação no prazo de 30 dias, contando da data do seu recebimento, com a concomitante aplicação de multa no valor estipulado no inciso 3 do caput deste artigo. 2. No caso de ETR, ETR imóvel e ETR de pequeno porte instalado sem a prévia licença ou de cadastramento nesta lei. A. Intimação para remoção ou regularização no prazo de 30 dias, contando na data do seu recebimento com a concomitante aplicação de multa no valor estipulado no inciso 3 do caput deste artigo. B. Não atendida a intimação que trata a linha A deste inciso, nova intimação para a retirada de instalação de equipamento no prazo de 30 dias, contado na data do seu recebimento, com a concomitante aplicação de multa no valor estipulado no inciso 3 do caput deste artigo. 3. Observando o previsto no inciso 1 e 2 do caput deste artigo, a detentora ficará sujeita à aplicação de multa no valor de R$ 2.000. Parágrafo 1º. Os valores mencionados no inciso 3 do caput deste artigo serão atualizados anualmente pelo PCA do IBGE, ou por outro índice que vier substituí-lo. Parágrafo 2º. A multa será renovável anualmente enquanto pendurante as irregularidades. Artigo 16. Na hipótese de não regularização ou de não remoção da ETR ou da infraestrutura de suporte por parte da detentora, a Prefeitura poderá adotar as medidas para a remoção, cobrando da infraestrutura os custos colatados, sem prejuízo da aplicação das multas e demais sanções cabíveis. Artigo 17. As notificações e intimações deverão ser encaminhadas à detentora por mensagem de endereço eletrônico indicado no requerimento de licença ou no cadastro, quando houver. Artigo 18. O Executivo poderá utilizar a base de dados disponibilizados pela Anatel no Sistema de Informações de Localização da ETR, ETR imóvel e ETR de pequeno porte destinado a operações de serviço de telecomunicação. Parágrafo 1º. Caberá à prestadora orientar e informar ao Executivo como se dará o acesso à base de dados e a extração de informações que trata o caput. Parágrafo 2º. Fica facultado ao Executivo a exigência de informações complementares acerca de ETRs instaladas, a ser regulamentada em decreto. Artigo 19. Os profissionais habilitados e os técnicos responsáveis nos limites de sua atuação respondem pela correta instalação e manutenção de infraestrutura de suporte. Segundo as disposições dessa lei, seu decreto regulamentar de normas técnicas NTS vigentes, bem como qualquer sinistro ou acidente decorrendo das deficiências de projeto, execução, instalação e manutenção. Parágrafo único. Caso comprovada a inveracidade dos documentos e informações apresentados pelos profissionais habilitados e técnicos responsáveis, bem como a deficiência do projeto, execução, instalação e manutenção em razão de atuação ou omissão desses profissionais, a Prefeitura bloqueará seu cadastramento por até 5 anos em novos processos de licenciamento, comunicando o respectivo órgão de classe. Capítulo 5. Das disposições finais e transitórias. Artigo 20. A infraestrutura de suporte para a estação de transmissão de radiocomunicação que estiverem instaladas na data de publicação desta lei e não possuírem autorização municipal competente, ficam sujeitos ao atendimento de previsões contidas nesta lei, devendo a sua detentora promover o cadastro, a comunicação e a licença de instalação referidos, respectivamente nos artigos 5º, 6º e 7º. Parágrafo 1º.
Para atendimento ao disposto no caput, ficará concedido o prazo de 2 anos contados à publicação desta lei, para que a detentora adeque a infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação aos parâmetros estabelecidos nesta lei, realizado o cadastramento, a comunicação, licenciamento e instalação referido no artigo 5º, 6º e 7º. Parágrafo 2º. Verificada a impossibilidade de adequação, a detentora deverá apresentar laudo que justifique detalhadamente a necessidade de permanência da ETR, bem como apontar os prejuízos pela falta de cobertura local à Prefeitura, que poderá decidir por sua manutenção. Parágrafo 3º. Durante o prazo exposto no artigo 1º deste artigo, não haverá aplicada a sanção administrativa em infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, mencionados no caput motivado pela falta de cumprimento da presente lei. Parágrafo 4º. No caso de remoção de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, o prazo mínimo será de 360 dias, contados a partir do cadastramento da comunicação, licenciamento e instalação referido no artigo 5º, 6º e 7º para infraestrutura de suporte substituirá a infraestrutura de suporte de ser remanejada. Artigo 21. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. Câmara Municipal do Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 18 dias do mês de maio de 2023. Vitor Gasso Faria, vereador. Por questão de ordem, senhor presidente, solicito dispensa dos pareceres ao projeto de lei complementar legislativo número 3/2023. Está em discussão o pedido do edil Vander Nogueira de Aguiar. Está em votação o pedido do edil Vander Nogueira de Aguiar. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for ao contrário, que se levante. O projeto de lei voltará na ordem do dia. Projeto de resolução número 3, de 19 de maio de 2023, dispõe sobre a autorização para doação e baixa de bens móveis inservíveis, classificados como ociosos e ou antieconômicos, pertencentes a esse Legislativo Municipal, conforme especifica. Autoria, mesa diretora, Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 19 de mês de maio de 2023. Projeto de resolução número 3 de 2023. Dispõe sobre autorização para adoção e baixa de bens móveis insercíveis classificados como ociosos ou antieconômicos, pertencentes a esse Legislativo Municipal, conforme especifica. A mesa da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Diário, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas, apresenta para deliberação do plenário após sua aprovação, promulgará a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica a mesa diretora da Câmara Municipal de Paranapuã autorizada a promover a doação de bens considerados inservíveis, classificados como obsoletos para esse legislativo. A Prefeitura Municipal de Paranapuã, conforme relatório apresentado pela Comissão de Levantamento e Avaliação da faixa de bens patrimoniais, constituído pela Portaria número 5/2023. Artigo 2º. A doação de bens móveis classificados como ociosos, constantes no anexo 1 e 3, será concretizada através de assinatura do termo de entrega, que passa a fazer parte integrante desta resolução. Artigo 3º. Os bens insercíveis constantes do anexo 2 e 3, classificados como antieconômicos, serão recolhidos junto ao almoxarifado municipal para eventual descarte, assim entendendo a administração municipal. Artigo 4º. Os bens constantes do anexo 1, 2 e 3 poderão ser consolidados aos patrimônio municipal, caso a administração o queira, ou repassado ao setor municipal, para o rigor de legislação pertinente promovam a doação de famílias carentes. Artigo 5º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogue-se as disposições contrárias. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 19 de mês de maio no ano de 2023. Edmar Rodrigo Bis, presidente. Vitor Gasso Faria, primeiro secretário. Anexo 1. Relação de bens ociosos. Data de entrada, descrição, número patrimônio, valor anual e classificação avaliativa. Irei ler nessa sequência. 1 de março de 1990, cadeira plástico injetada, 7, 18 e 13, ocioso. 1 de janeiro de 1990, cadeira de plástico injetada, número patrimônio 8, 18 e 13, ocioso. Cadê o Doni?
Pessoal, número patrimônio, número 7, 8, 27, 87, 164, 166, 167, 168, até o 168, todos são cadeira de plástico injetada, todos foram em dia 1º de janeiro de 1990, a data de entrada, no valor anual de R$ 1,81, todos são ocioso. Dia 4 de abril de 2002, estofado 3 e 2 lugares, número patrimônio 144, valor anual R$ 36,01, ocioso. Fogão Daco Gol Plus, dia 1º de janeiro de 1990, número patrimônio 20, valor anual R$ 77,41, ocioso. 18 de fevereiro de 2002, ventilador de teto clássico Paz Madeira, número patrimônio 63, valor anual R$ 6,63, ocioso. Dia 9 de maio de 2007, mesmo madeira com assento para telefone, número patrimônio 160, valor anual R$ 2,90, ocioso. Ventilador de teto New Delta Light, número patrimônio 64, valor anual R$ 8,51, ocioso. 15 de fevereiro de 2018, microcomputador, número patrimônio 269, valor anual R$ 1.034,18, ocioso. Anexo 2, relação de bens antieconômicos. 4 de janeiro de 2006. Calculadora Proalic Molelo, processador hidrocinético, ventilador de teto New Delta Light, calculadora Cássio, telefone sem fio, GPS, no break 600 volts, no break 600 volts e outro no break 600 volts. Relação de bens ociosos e antieconômicos não patrimoniados. Descrição: almofada 40 por 40 cm em tecido, capa de sofá de 3 e 2 lugares, tecido na cor verde, botijão de gás 13 kg, cabo de extensão de energia 4 mm mediante 4 metros, câmera de segurança Citrox, câmera de segurança Security, câmera de segurança JFL. Termo de entrega de bens considerados inservíveis a este legislativo para a Prefeitura Municipal de Paranapuã, São Paulo. A Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, sede Avenida Lúcia, número 2888, Centro Paranapuã, São Paulo, inscrito de CNPJ sob número 51, 842, 227 mil contra 15. Deste ato, representado pelo vereador presidente Edmar Rodrigo Bispo, portador do CPF 423 787 988 73 e RG número 48 958 256 4 SSP São Paulo. Doravante denominada doadora e do outro lado no município de Paranapuã, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito de CNPJ 45 134 236 mil ao contrário 59. Neste ato, representado pelo seu prefeito municipal, Daniel Júnior Duran Pinato, RG 21 860 305 8, SSP São Paulo e CPF número 172 502 568-07. Doravante, denominado receptora, celebram o presente termo de entrega que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes. 1. Constitui objeto de presente termo de entrega a formalização de entrega e doação da Prefeitura Municipal de Paranapuã, conforme preconiza a Resolução número 20, número 2023. Qual é o número que é? Não é porque a resolução essa que vai ser votada hoje. Entendi. Então, depois de aprovada, que for redigida o original, aí coloca o número. Preciso falar isso? Os seguintes bens. Aí você vai dizer que os bens já foram citados no projeto de resolução. Os bens já foram citados no projeto de resolução. 2. Os bens inservíveis abaixo relacionados, classificados como antieconômicos, serão recolhidos junto ao almoxerifado municipal para eventual descarte, assim entendendo a administração municipal. 3. Os bens ora doados poderão ser consolidados ao patrimônio municipal, caso a administração queira ou repassado ao setor social para que, ao rigor de legislação pertinente, promova a doação a famílias carentes. 4. Os bens classificados como antieconômicos serão recolhidos no almoxerifado municipal para eventual
reaproveitamento caso a administração entenda como possível. Caso opte pela não reutilização, será realizado o descarte. Por estarem as partes de acordo assinarem um termo de entrega em 3 vias de igual teor, de forma presença de 2 testemunhas que a tudo assistiram e cientes, Câmara Municipal de Paranapanã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, maio de 2023. Edmar Rodrigo Bis, presidente da Câmara Municipal, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Por questão de ordem, senhor presidente, solicito dispensa dos pareceres ao projeto de resolução 03/2023. Está em discussão o pedido do edil Hélio Chimazo. Está em votação o pedido do edil Hélio Chimazo. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O projeto de resolução estará na ordem do dia. Paranapuã, 18 de maio de 2023. Ofício número 82 de 2023. Para presidentes da Câmara Municipal. Assunto: ofício número 31/2023, requerimento número 8/2023 e 9/2023. Ambos de autoria do nobre edil Jean Clemilson Silva. Excelentíssimo senhor presidente, o requerimento de referência de autoria do nobre edil Jean Clemilson Silva foi apreciado na 48ª sessão ordinária dessa conceituada Casa de Leis, restando devidamente aprovado pelo soberano plenário. Solicito o nobre edil, no requerimento número 8/2023, cópia, gravação e mídia digital das câmaras de segurança do almoxerifado público municipal, nos dias e horários abaixo relacionados. E no requerimento número 9/2023, informações quanto à situação do computador que contém as gravações, que se encontrava em manutenção em empresa especializada conforme o ofício número 71/2023, de 19 de abril de 2023, devidamente protocolado nesta casa. No que diz respeito ao computador, foi realmente submetido à manutenção, devidamente recuperado e reinstalado junto ao almoxerifado. Todas as gravações então armazenadas no computador, até ser levada à manutenção, foram perdidas, sem condições de recuperação. Já as novas imagens permanecem arquivadas e seguem em frente. Aquele objeto de requerimento número 8/2023, gravado em mídia digital, documento 1. Importante alertar no sentido que o uso descuido desgregado das imagens pode configurar crime e até danos morais. É que com a atual Constituição Federal, a intimidade e a imagem acabaram sendo elevados à categoria de direitos fundamentais invioláveis. A liberdade de agir deve ser limitada pelo direito à intimidade, posto que se um lado da Constituição Federal afirma, artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer, deixar fazer com alguma coisa senão em virtude de lei. No mesmo artigo assegura, artigo 5º, 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrendo de sua violação. Cingindo ao exposto na oportunidade, renovamos protesto, consideração e respeito. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigo Bis, presidente da Câmara Municipal Paranapanã, São Paulo. Ofício número 83/2023, para presidentes da Câmara Municipal, ofício número 31/2022, requerimento número 10/2023, de autoria do nobre edil Fabrício Aparecida Viana. Excelentíssimo senhor presidente, atenção quando solicitar no requerimento em referência, devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário na 48ª sessão ordinária dessa conceituada Casa de Leis, de autoria do nobre vereador Fabrício Aparecido Viana, vimos esclarecer que o tanque de resfriamento com capacidade de 2.000 litros encontra-se instalado em uso de propriedade rural do senhor Luiz Lucato. Referido tanque, conforme demonstra, contrato de termo de concessão de uso a título gratuito, foi cedido por administração pretérita à Associação de Pequeno Porte Rurais, cuja associação a teor do parágrafo 1, cláusula 2, poderia instalar o tanque em propriedade rural no município de caráter excepcional. O contrato de cessão da associação com autorização legislativa. À época, o tanque utilizado para armazenamento de produção de leite do senhor Darcy.
Visita in loco por meio de engenharia agrônoma do município de fato constatou quanto acima informado e mais que o tanque, embora instalado na propriedade do Sr. Luiz Lucato, vem sendo utilizado como produtor rural da vizinhança, tratando-se do Sr. Jair Gasques, que armazena 130 litros de leite por dia. Conforme demonstrado abaixo, isso porque o Sr. Darcy não mais produz leite, nem mesmo reside na propriedade. Ainda foi informado pela engenheira que não há registro de solicitação do tanque em questão para os proprietários e que o equipamento está sendo utilizado para o fim próprio. A administração adotará providência no sentido de regularizar a cessão formal do equipamento, cingido ao exposto, permanecendo à disposição no que se diz necessário, aproveitando a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigues, vice-presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Ofício número 84/2023, para presidente da Câmara Municipal. Assunto: ofício número 31/2022, requerimento número 11/2023, da autoria do nobre Edil Fabrício Viana. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quando solicitado no requerimento de referência, devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário, na 48ª sessão ordinária dessa conceituada Casa de Leis, de autoria do nobre vereador Fabrício Aparecido Viana, vimos esclarecer que o senhor Jean Clemil Silva, vereador, é servidor desse município lotado no cargo efetivo de motorista, atuando no transporte de alunos no período diurno e noturno. Nos dias em que há sessão legislativa, geralmente o servidor Jean Clemil Silva é substituído por outro. Lembramos aqui que as sessões são realizadas no período noturno. Referido servidor está atuando no período noturno, eis que em face ataque firmado com o Ministério Público, a administração está concedendo férias a todos os servidores com mais de um período vencido. Isso inclui os motoristas que já são os servidores com maiores números de períodos de férias não gozadas. E a administração possui um número de motoristas bastante reduzido, tanto que está sendo preparado concurso público com vagas asseguradas para o cargo de motorista. Então, face à situação, e a administração é obrigada a utilizar os serviços motoristas de forma ampla de modo a atender toda a demanda, notadamente o transporte de alunos e pacientes. E espero notar que se nunca houve notícias, por parte da presidência de edilidade, no sentido que eventual serviço do edil em questão esteja causando prejuízo à sua função, junto a esta Casa de Leis. De qualquer forma, após esgotamento de gozo das férias em atraso e realização do concurso público, a situação tende a se normalizar, cingido ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigues, vice-presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Ofício número 85/2023, para a presidência da Câmara Municipal. Assunto: ofício número 31/2023, requerimento verbal de autoria do vereador Jean Clemil Silva. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao que for solicitado no requerimento em epígrafe de autoria do nobre vereador Jean Clemil Silva, apresentado verbalmente e apreciado na 48ª sessão ordinária dessa conceituosa Casa de Leis, restando aprovado pelo soberano plenário, cujo edil solicita xerocópias das portarias editadas pelo Poder Executivo que promoveram o remanejamento de servidores efetivos no período de janeiro de 2016 até a presente data. Cumpre-nos esclarecer o seguinte: costumeiramente a cedilidade encaminha requerimento de autoria nobres edis aprovados em sessão camarária, para serem respondidos por essa administração. Sempre foram respondidos a tempo. Somente o ofício 31/2023 encaminhou 6 requerimentos, 5 deles devidamente respondidos, e que o assunto assim o permitiriam. No entanto, aquele objeto deste ofício escapa da razoabilidade e até atrapalha o serviço da administração. Cumpre desde já esclareceu que o setor do pessoal dessa prefeitura atualmente conta com somente uma servidora assoberbada pelo volume do serviço. A servidora do setor mal dá conta dos serviços, o que significa dizer que não há condições de atender o pedido do edil no modo requerido sob pena de paralisar os serviços públicos que trariam grandes transtornos ao setor pessoal. Note-se que o pedido diz respeito a cópia de portaria de 7 anos, cujas portarias contêm assunto específico. Isso significa dizer que seria necessário paralisar o serviço do setor por vários dias para as buscas
necessária a extração de cópia, o pedido com a devida vigência é desproporcional sob todos os ângulos que possam ser analisados. Importante dizer que todas as portarias do município desde 2013 estão à disposição dos interesses junto ao portal de transparência, de onde pode ser facilmente verificado e copiadas. Ao que tudo indica devidamente, Vênia pretende o nobre edil fazer verdadeira devassa junto ao setor pessoal que se requereu cópia de portaria editadas ao longo de 7 anos. O pedido, como efeito, está totalmente desprovido de razoabilidade. Caso haja necessidade de apuração de algum fato específico, basta requerer documentos determinados com posterior apuração, por meio de comissão competente. O que não pode ser é atrapalhado o rumo de administração com requerimento genérico sob o mando de ter conhecimento e qualidade do vereador. Esta administração jamais deixou de atender pedidos dessa edibilidade e jamais deixará, porém não permitirá que pedidos desprovidos de finalidade específica atrapalhem a administração. Nesse sentido, sem nem mesmo conhecer a finalidade do pedido, STD autorizado a comparecer junto ao setor pessoal e agendar com a única servidora do setor dessa data e horário para verificar todas as portarias de longo período, podendo realizar todas as anotações que estender pertinentes. Como visto, não há negativa ao período e sim meio adequado de se entender, sem trazer maiores transtornos à administração. Poderá se valer do portal de transparência ou refazer pedido de modo a indicar expressamente o que fato necessita, individualizando o pedido e indicando se caso eventual o nome do servidor que tenha sido remanejado. Assim feito, basta simples acesso ao respectivo prontuário e extração de cópia do documento. Ainda sobre o esdrúxulo pedido, cumpre tecer algumas considerações a que se roga devidamente atenção. Sobre o assunto, adverte José Nilo de Castro Verbes, não é, por outro lado, permitido à Câmara Municipal poder detentor da função fundamental de fiscalização orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do município, ficar instituindo aqui e alhures mecanismo de controle ou os que o previsto na Constituição Federal é produzidos na estadual inseridos na lei orgânica. Quer dizer, não se admite e se repele enfaticamente porque o regime de Constituição não elenca a hipótese, são os gestos incentivas da Câmara Municipal, confeição e perfil permanente devassa, no Executivo operador pelo Legislativo, tanto o princípio da independência dos poderes quanto a sistemática do controle externo com a participação obrigatória do Tribunal de Contas e do Conselho de Contas Municipais. Com efetivo, o Estado-membros tem o poder de instituir outros mecanismos de controle de ação dos poderes de âmbito regional e, com maior razão ainda, os municípios, porquanto não é despiciendo repetir a Constituição Federal. É a sede própria em que se definem as atribuições fundamentais de cada poder e onde são delineados os instrumentos que se interagem no sistema de freios e contrapesos, mediante qual um pode limite a ação do outro. Porque não há regra paradigma alguma a respeito na Constituição da República, é que se revela à Câmara Municipal impossível juridicalmente estabelecer outros mecanismos de fiscalização, senão os já previstos no vigente ordem constitucional. Ademais, a prerrogativa conferida aos vereadores é inconciliável com o poder de fiscalização legislativo e de ação administrativa do Executivo, que, como já teve a oportunidade de assentar o Supremo Tribunal Federal, é outorgado aos órgãos coletivos de cada Câmara do Congresso Nacional, do Plano Federal e da Assembleia Legislativa nos Estados, nunca a seus membros individualmente, salvo, é claro, da queda atuem em representação ou apresentação de sua casa ou comissão. Importante lembrar que, embora em campo diverso, mas na prática aqui é aplicável a cauteloso entendimento que a lei de acesso à informação, não comporta atendimento pelo Poder Executivo, quando a pedido seja genérico, desproporcionais ou desarrazoados, ou que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação, consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência de órgão ou entidade. A definição desse conceito são: genérico é aquele que não é específico, ou seja, não descreve de forma
delimitada. O objeto pedido de acesso à informação que impossibilita a identificação e a compreensão do objeto de solicitação. É um pedido que se caracteriza pelo seu aspecto generalizante, com ausência de dados importantes para sua delimitação e atendimento. Exemplo, eu quero saber os contratos do governo com a educação básica. Desproporcional. Analisa-se a adequadade do pedido de modo que seu atendimento não comprometa significativamente a realização das atividades rotineiras da instituição requerida, acarretando prejuízo injustificado aos direitos de outros solicitantes. Neste caso, o órgão deve indicar as razões de fato ou de direito de recusa total ou parcial de demanda, apresentado o nexo entre o pedido e os impactos negativos ao órgão. Desarrazoado é aquele que não encontra amparo para concessão de acesso solicitado nos objetivos da lei e tampouco nos seus dispositivos legais, nem garantias fundamentais previstas na Constituição. É um pedido que se caracteriza pela desconformidade com os interesses públicos do Estado em prol da sociedade, como a segurança pública, a celebridade e a economicidade de administração pública. Exemplo, gostaria de obter cópia de planta de pertinência Y. Com a máxima vênia, o requerimento de pertinência ao mesmo tempo pode ser classificado como genérico, desproporcional e desarrazoado. Com a autorização acima especificada, e se os esclarecimentos pertinentes em face de requerimento verbal de autoria do nobre vereador Jean Clemil Silva, apresentado verbalmente apreciado na 48ª sessão ordinária desse conceituado caso de leis. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar vosso protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Penato, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Edmar Rodrigues Bis, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Ofício número 86 de 2023. Para a Presidência da Câmara Municipal, assunto ofício número 41/2023, requerimento verbal de autoria do vereador Vander Nogueira de Aguiar. Excelentíssimo senhor presidente, com nossos cumprimentos em atenção ao quando solicitado no requerimento de referência de autoria do nobre vereador Vander Nogueira de Aguiar, devidamente apresentado verbalmente apreciado na 48ª sessão ordinária dessa conceituosa Casa de Leis, restando aprovado pelo soberano plenário, cujo edil solicita informações quanto à existência do contrato firmado com a empresa relacionada a serviço de limpeza pública municipal, bem como em relação à frente de trabalho. Se todas as áreas continuam preenchidas, caso negativo, informar o número de vagas abertas. Como se nos esclarecer o seguinte: relacionado à frente de trabalho, todas as 25 vagas estão preenchidas. No que diz a respeito quanto à existência do contrato firmado na empresa relacionado ao serviço de limpeza pública municipal de administração, firmou sim, contratou para fim de limpeza pública municipal no valor de R$ 44.010, cujo contrato tem prazo validado 90 dias. Importante observar que vários empresários da cidade vizinha cobrando ações de administrativo relacionadas ao serviço de limpeza pública. Estão eles informados que a administração abrirá processo de licitação objetivando a contratação de empresas para prestação de serviço que de fato ocorreu. Cingindo ao exposto, aproveitamos a oportunidade para renovar Vossa Excelência nobres pares nosso protesto, consideração e respeito. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Edmar Rodrigues Bis, presidente da Câmara Municipal do Paranapuã, São Paulo. Ofício número 92/2023. Tenho o presente fim especial em cumprimentar Vossa Excelência e ao mesmo tempo solicitar autorização para uso plenário ou sala de reunião das Câmaras Municipal do Vereador de Paranapuã no dia 30 de maio corrente exercício, a partir das 3 horas, para a realização de audiência pública onde o Poder Executivo, juntamente à Comissão de Finanças e Orçamento, desse Poder Legislativo, demonstrará e avaliará os resultados médios fiscais do primeiro quadrimestre do exercício 2023 e demais resultados relevantes ao exercício. A avaliação das metas fiscais no final de cada período quadrimestral é uma exigência dispositivo legal do parágrafo 4º do artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Colado abaixo, artigo 9º, parágrafo 4º, até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente da Casa de Legislativos estaduais e municipais. Assim, respeitosamente, solicito a Vossa Excelência que convoque os membros de Vossa Comissão de Orçamento e Finanças e demais vereadores das Casas de Leis para promover junto ao representante deste Executivo e
Avaliação dos métodos fiscais do primeiro quadrimestre do exercício 2023. Na data e horário acima indicado. Segue em anexo cópia do convite referido à audiência para fixação no local do costume Câmara, com a finalidade de dar publicidade caso confirmada a data e horário. No ensejo, renova Vossa Excelência e Luz para expressão mais elevada a preço especial consideração. Atenciosamente, Daniel Júnior Durão Pinado, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Paranapuã, São Paulo. Leu o convite? Indicação número 15/2023. Indica o Executivo Municipal de Paranapuã, após ouvido do outro plenário, que se manifeste junto à plataforma transferego.gov.br, objetivando o recebimento de recursos por meio de cadastro de planos de ação no prazo de 60 dias, conforme dispõe o artigo 7º do Decreto número 11.525, de 11 de maio de 2023. Que dispõe sobre o apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para garantir ações emergenciais direcionadas ao setor cultural. Justificativa. O governo federal liberou os 3,8 bilhões destinados a ações emergenciais direcionadas ao setor cultural, previsto na Lei Paulo Gustavo, de março de 2022. De acordo com o decreto que regulamenta a lei, Estados, Distrito Federal e município têm 60 dias para o cadastro proposto pela plataforma transferegov.br. A transferência dos valores para os agentes do setor será feita por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios, aquisições, bens e serviços vinculados ao setor cultural ou outras formas de seleção pública. Do valor total de 2,7 bilhões serão aplicados no setor audiovisual, com 1,95 bilhão voltado ao apoio de produções audiovisuais de forma exclusiva ou em reformas, restauros, manutenções e funcionamento de salas de cinema, de forma exclusiva ou em complemento a formas de financiamento. Outros 447,5 milhões são destinados a reformas, restauros, manutenções e funcionamentos de salas de cinemas. Há 224,7 milhões para capacitação, formação e qualificação no audiovisual. Apoio a cineclubes e a realização de festivais e mostras de produções audiovisuais, além de 167,8 milhões para apoio a micro e pequena empresa do setor audiovisual. Para os demais áreas culturais serão destinadas 1,06 bilhão voltado a ações de modalidade de recursos não reembolsáveis, de apoio ao desenvolvimento de atividade de economia criativa e de economia solidária, ao apoio de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, e ao desenvolvimento de espaços em complemento a outras formas de financiamento, e ao desenvolvimento de espaços artísticos e culturais de microempreendedores individuais, de microempresas, de pequenas empresas culturais, de cooperativas de instituição de organização culturais comunitárias. O texto garante, mediante acessibilidade no projeto e ações afirmativas, devendo assegurar mecanismos de estímulo à participação e protagonismo de mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, população nômade, segmento LGBTQIA+, pessoas com deficiência e outras minorias. A lei estabelece ainda que chamamentos devem ser ofertados no mínimo 20% das vagas para pessoas negras e mínimo 10% para indígenas. São as justificativas esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões de vereador Antônio Fernando Soares, aos 18 dias do mês de maio de 2023. Vitor Gasso Faria, vereador. Convite. Excelentíssimo senhor vereador. A União dos Vereadores do Estado de São Paulo, o VESP, e seus parceiros, a Associação Paulista de Municípios, União dos Vereadores do Brasil, Associação de Desenvolvimento do Município do Estado de São Paulo, apoiam o SES Conexidades a ser realizado em Jundiaí, no período de dia 13 a 17 de junho de 2023, que é o Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, objetivo de evento que acontece desde 2018. É discutir com os agentes públicos o melhor modelo de administração pública na busca dos melhores caminhos para que os administradores possam cumprir suas missões, valorizando a vida pública e estimulando o engajamento cidadão nas atividades políticas e proporcionando condições para o desenvolvimento social e econômico e a melhoria da vida dos brasileiros.
A conexidade quer mostrar, como nos anos anteriores, que o Estado não tem sentido não estiver a serviço de toda a sociedade. Por essa razão, vários especialistas em nomes de expressão de vida pública proporão ações de levantamento de experiências para alcançar este objetivo. Todos os órgãos de fiscalização do Estado de São Paulo e seus principais nomes são apoiadores do evento, participarão de grandes prorrogações. São vários temas que serão desenvolvidos. Conclamados a que empresários e autoridades municipais conduzam, em parceria com as sociedades municipais, e novo momento em que o país busca uma nova patamar de desenvolvimento econômico e social. Os hotéis da cidade conveniados com Conexidades têm empresas especiais de hospedagem conforme nos sites Conexidades, assim como as inscrições são gratuitas. Devem ser feitas pelo site www.conexidades.com.br. Além de maior, nos colocamos à disposição para qualquer informação que julgar necessário. Contamos com vossa honrosa presença. Renovamos cordiais saudações. Atenciosamente, Sebastião Miziara, presidente da UVESP, Silvia Mella, coordenador-geral de Sexto Conexidades. Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar sobre as matérias lidas no expediente e não serão permitidos à parte. Com a palavra do vereador Vânia Nogueira de Aguiar. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, quem assiste a gente via mídias sociais. Eu queria falar aqui sobre o meu requerimento verbal que foi feito e sobre o ofício que o prefeito respondeu. Eu queria deixar aqui, como um simples requerimento, desencadeou uma demissão em massa por causa dessa empresa. Eu não sei o porquê, mas eu acho que o pessoal colocou a culpa em mim, que a empresa parou e que foi mandado os funcionários embora por causa de mim, da minha pessoa. A gente fica indignado com certas coisas que acontecem, porque um simples requerimento solicitando ao Executivo Municipal o contrato dessa empresa e o prazo dela. E aqui ele relacionou que essa empresa foi firmado um contrato no valor de R$ 44.010 e a validade por 90 dias. Agora aqui fica a minha indignação, com o excelentíssimo municipal, com o prefeito municipal ou quem contrata essa empresa. Se mandou esse pessoal embora só por causa desse requerimento, quer dizer que contratou essa empresa, os documentos não estavam certos. Então aqui fica a minha indignação. E as pessoas que foram mandadas embora, pode vir me procurar, eu estou disposto a ir conversar, vou até no gabinete do prefeito para esclarecer que se mandou as pessoas embora, foi porque não tinha devidamente, os documentos não estavam certos. E fica a minha indignação com o Executivo Municipal por ter contratado, eu creio que deve ter contratado essa empresa, os devidos documentos não deviam estar certos. Do meu lado, muito obrigado. A tribuna continua aberta no pequeno expediente. Com a palavra do vereador Jean Clemilson Silva. Boa noite, presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, público que faz presente, os que nos assistem nas redes sociais. Eu também, na leitura do ofício, em resposta a um requerimento meu, ali diz que existe uma funcionária no RH, mas que realmente não é uma só, não. São duas. São duas.
E para não dificultar, a Câmara tem e-mail. Às vezes estava dizendo ali que ia dificultar o serviço do RH. Manda pelo e-mail da Câmara, não tem problema. Aí aqui a gente pega e faz o que tem que ser feito. Eu acho que há facilidade, sim. Muitas das vezes vem umas respostas aqui meio sem pé, sem cabeça. A gente fica até meio assim indignado as respostas que vêm aqui desses ofícios aí que a gente faz requerimento. Muito obrigado. A tribuna continua aberta no pequeno expediente. Com a palavra da vereadora Maria José. Quero cumprimentar os presidentes desta casa e demais os companheiros vereadores, saudar o público presente e aos que acompanham no trabalho pela mídia social. Sim, eu vou com o Vaninho, porque não ficou só o nome dele, ficou o nome dos 5 vereadores, que os 5 vereadores tinham mandado as pessoas sair do serviço. Até eu assustei, porque eu não estava sabendo que tinha saído do serviço, que o culpado foi os 5 vereadores que tinham mandado embora. Não gostei dessa palavra, porque quem está trabalhando não fiscalizou, que nem o Vaninho disse, se era nós que tinha mandado embora. Procurasse a gente, que a gente sabia explicar por que tinha parado. Mas foi mal falado dos 5 vereadores, que os 5 vereadores estavam fazendo esse serviço. Eu não gostei a minha parte. Muito obrigado. Com a palavra... Perdão. Está aberta a tribuna no pequeno expediente. Com a palavra do vereador Hélio Chimazo. Boa noite, senhor presidente, colega vereadores, vereadora, público presente e o público que nos assiste via internet. É lamentável, sim, o que o Vaninho falou, né? Mas isso é o ofício que cada vereador carrega. Porque no mandato passado eu levei culpa sozinho, eu e o Minu, né, Minu? Se o prefeito não conseguia fazer certas coisas, é o Hélio e o Minu que não deixava o prefeito fazer. E foi assim, como se diz, queria jogar o nosso nome na lama, né, Minu? Mas não conseguiu, que nós somos eleitos ele não foi, né? Então, gente, eu também acho que, Vaninho, eu acho que não é dessa forma que se fala, mas eu sou a favor de terceirizar esse serviço aí, sim. Acabar com a frente de trabalho e terceirizar. Por quê? Nós vamos cobrar a firma terceirizada. Hoje você pode ver, frente de trabalho. Tem gente que falta quase todo dia, vive de atestado médico, e você não tem o que fazer, não tem como cobrar, né? Sendo firma, você vai cobrar a firma. Você vai cobrar a firma do serviço certo. E era um serviço, né? O pessoal estava varrendo rua, estava dando certo, porque o pessoal estava trabalhando direitinho. Até a população foi falar, nossa, agora a cidade está mais limpa, está caindo folha, mas está tendo tempo de... Então, eu sou a favor de terceirizar o serviço e acabar com a frente de trabalho, no meu ponto de vista. Outra situação, Jean, o Jean até lamentou também dessa situação de pedir uma pessoa do RH. Mas a segunda pessoa, quem afastou foi o ex-prefeito, que afastou do serviço e jogou em outra função. Então, eu acho assim, são coisas lamentáveis, perseguição política. Eu acho que nesse mandato não ocorreu isso. Duvido alguém que estava num setor, foi encostado no outro, alguma coisa assim. Eu não vi nenhuma pessoa nesse sentido assim. Eu acho que a perseguição política, como se diz, igual no passado, eu acho que, sei lá, eu acho que não ocorreu, não. Eu acho que a fala do senhor prefeito foi meio que apelativo, né?
Mas é assim mesmo, é a nossa vida política, gente. E vida que segue. Tá? Meu muito obrigado. A tribuna continua aberta no pequeno expediente. Boa noite. Eu só queria fazer um comentário também a respeito do requerimento verbal do nobre vereador Wander Nogueira de Aguiar. Também fui procurado, vereadora Maria José, a respeito dessa fala, dessa empresa, acusando a Câmara de ser contra a empresa contratada. Em momento algum, nenhum vereador foi contra essa empresa. Eu só não vou aprofundar um pouco mais na minha fala, porque senão alguém vai ser prejudicado nela. Porque eu sei a real situação, porque que a empresa parou de trabalhar por esse período. Mas ela vai voltar, pelo que eu estou sabendo já, está em processo de licitação lá, parece, e arrumar o contrato, porque tinha alguma coisa, parece, faltando ali. Do mais, referente ao que o Jean falou, foi até o que eu falei para o Jean, da ideia de enviar por e-mail, Jean, acho que é algo mais fácil, que facilita bastante. Os trabalhos, não só da prefeitura, né, que o prefeito disse que tem só uma funcionária no setor da detentora daquele cargo, mas também da Câmara. Somente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente. Esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público a seu critério, podendo conceder a partes. Com a palavra do vereador Wander Nogueira de Aguiar. Sobre o ofício número 84 foi respondido pela administração municipal, menciona que o nobre Edil Jean, quando está na sessão, está sendo substituído. Eu queria requerer da administração requerimento verbal para ele informar os nomes das pessoas que estão ficando no lugar dele, desde a época que ele entrou aqui. Então fica aí o meu requerimento verbal para poder só estar sabendo quem que é os motoristas que está cobrindo o nobre Edil Jean no período da sessão. Muito obrigado. Está em discussão o requerimento do vereador requerimento verbal do vereador Wander Nogueira de Aguiar. Está em votação o requerimento verbal do vereador Wander Nogueira de Aguiar. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O requerimento verbal foi aprovado por todos. A tribuna continua aberta no grande expediente. Com a palavra o vereador Hélio Chimazo. Eu acho que não aconteceu com nenhum dos vereadores aqui, mas no meu caso, como eu sou funcionário do Estado, todos os anos, mas todos, né? Donizete, nosso secretário, sempre pede. O Tribunal de Contas pede para mim o meu acúmulo de cargo. Eu acho que todos os funcionários teriam que ter assim, disponibilizado o acúmulo de cargo aqui, para não ter esse tipo de problema aqui. Eu vejo no mandato passado que o vereador Tiago foi denunciado e teve probleminha com ele lá.
sobre acúmulo de cargo. Ele tinha um horário noturno lá, na saúde de Dolcinópolis, como motorista, e ele foi indiciado pelo Ministério Público, né? Então, eu acho que, para não ter probleminha, gente, faz um acúmulo de cargo, deixa aqui, ó, deixa na Câmara Municipal, não vai dar problema para ninguém, né? Porque isso daí eu acho assim, horário de serviço e horário de vereador, se coincidir, dá problema mesmo. Então, eu acho que para fugir das precauções aí, mais tarde o tribunal pedir alguma coisa, eu acho que todo mundo tinha que deixar o seu acúmulo aqui na Câmara para não ter problema. Meu muito obrigado. A tribuna continua aberta no grande expediente. Eu só queria deixar também a minha fala a respeito do acúmulo de cargo. Como o Hélio acabou de dizer, todo ano o Tribunal de Contas pede, referente aos que é funcionário público desta casa, a carga horária que é pedido pela Prefeitura, e a gente encaminha para o Tribunal de Contas. Ao ver pela esta casa, está correto, mas vamos aguardar. Comunica aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos à ordem do dia. Está em discussão o projeto de lei número 16, de 18 de maio de 2023, que dispõe sobre as alterações dos incisos 1 e 2 do artigo 1º dos incisos 1º e 3º do artigo 3º do inciso 3 e inciso 4º do artigo 4º do artigo 7º da Lei Municipal número 1511, de 26 de março de 2019. Está em votação o projeto de lei número 16, de 18 de maio de 2023. Quem tiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O projeto de lei número 16, de 18 de maio de 2023, foi aprovado por todos. Está em discussão o projeto de lei complementar legislativo número 3, de 18 de maio de 2023, que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Está em votação o projeto de lei complementar legislativo número 3, de 18 de maio de 2023. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O projeto de lei complementar legislativo número 3, de 18 de maio de 2023, foi aprovado por todos. Está em discussão o projeto de resolução número 3, de 19 de maio de 2023, que dispõe sobre a autorização para doação e baixa de bens móveis insercíveis classificados como ociosos ou antieconômicos pertencentes a esse legislativo municipal, conforme especifica. Está em votação o projeto de resolução número 3, de 19 de maio de 2023. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O projeto de resolução número 03, de 19 de maio de 2023, foi aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda com a leitura das demais matérias restantes na pauta da ordem do dia desta sessão. Requerimento número 13/2023. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Os vereadores que abaixo subscrevem, todos com assento nesta Casa de Leis, ao rito do inciso 4, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente presente Vossa Excelência para que seja requerido do Poder Executivo Municipal o que segue. 1. Relação das despesas pagas com recursos de município referente à 34ª Festa Peão de Paranapuã, realizada no mês de março de 2023, contendo razão social do fornecedor, objeto de despesa, valor pago, número de contrato e ou empenho. Tais informações são para efeito de conhecimento quanto aos gastos da municipalidade.
Câmara Municipal do Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 19 dias do mês de maio de 2023. Vereadores: Edmar Rodrigo Bizzi, Jean Clemilson Silva, Maria José Aparecida Capelli Martim, Vanner Nogueira de Aguiar e Vitor Gasso Faria. Está em discussão o requerimento número 13/2023. Está em votação o requerimento número 13/2023. Quem estiver de acordo permaneça sentado e quem for ao contrário que se levante. O requerimento número 13/2023 foi aprovado por todos. Senhor presidente, não há mais matéria para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos às explicações pessoais. Sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para as suas conclusões finais e não serão permitidos apartes. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 50ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 12 de maio de 2023, segunda-feira, em horário regimental, às 7 horas. Agradeço ao Deus pela proteção e sabedoria que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como aos que acompanharam os trabalhos legislativos desta sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos.